Opa! Você tá bom? Nick novamente aqui falando mais um vídeo para esse canal. Para você que não sabe, nesse canal eu falo de individualidade, eu falo de você como indivíduo, um ser especial, um ser que muitas vezes não se reconhece, não sabe que existe e que acaba negando a sua existência sem saber o que é existência. Se você está aqui é porque de algum jeito existe um porquê, ainda que você não o considere. Enfim, algumas coisas que eu tenho ouvido na rua, é lógico que isso vai depender de lugares para lugares, mesmo porque quem vive numa capital, em cidades grandes, possivelmente não ouve isso que eu ouço com frequência em cidades pequenas, que é tipo assim, mas não era desse jeito. Na minha época, ou quando eu era criança, não era assim. Então as pessoas têm feito, em cidades pequenas, certas observações que isso foge da compreensão das pessoas que estão em cidade grande, porque eu também tenho contato com cidade grande. Então, em cidade grande é muito mais difícil você ouvir esse tipo de mensagem, porque não deixa de ser uma certa mensagem, de alerta, né? Porque em cidade grande você não tem interação de pessoas. Você tem interação do indivíduo com aqueles que ele se relaciona, porque ele possivelmente está indo por causa de algum trabalho, alguma coisa do gênero. E aí, muitas vezes, a humanidade, quem é ele como indivíduo, isso não se sustenta nessa cidade grande, né? O cara está se negando muitas vezes. Não é que ele queira fazer isso, muitas vezes ele é obrigado a fazer isso para sobreviver, é onde ele trabalha, é onde ele conseguiu o trabalho dele. Mas esse tipo de observações que você ouviria numa cidade pequena, em cidade grande você não ouve. Né? As pessoas estão mais preocupadas com o seu dia a dia, com o materialismo em si, ainda que creem em Deus ou não, a depender de cada indivíduo, do que você vai ouvir numa cidade pequena. Isso me chama muita atenção, porque talvez quando você esteja migrando para a sua casa, retornando, porque isso acontece bastante, né? Pessoas que saem da sua cidade pequena para trabalhar em cidades grandes e elas fazem esse trajeto todos os dias. Então, ainda que elas não façam isso ao longo do seu dia naquele local, ao retornar, por vezes elas meditam, retornando para casa. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que hoje o mundo está tão diferente? Por que que não é da mesma forma como era no passado? Por que as coisas estão tão estranhas? Você já observou que se você parar para pensar que na minha época não era desse jeito, possivelmente o seu pai, o seu avô, o seu bisavô e assim por diante, de algum jeito pensaram da mesma forma? Ah, a gente quando tem esses rompantes de individualidade, quando a gente consegue ter algumas reflexões que sejam importantes para a gente, no nosso desenvolvimento como indivíduo, muitas vezes a gente bloqueia tudo o que aconteceu anteriormente. Será que os seus pais, o seu pai, o seu avô, o seu bisavô, e assim vai indo, não viveram esse tipo de pergunta? Porque, de algum jeito, a pergunta te faz viver, ela contribui para esse processo de viver. E quando eu medito sobre esse assunto, eu observo que sim, todos nós, todos nós, de algum jeito, vivemos uma situação diferente naquele momento que estamos vivendo, comparado a outras épocas. Isso não é óbvio? Mas por que, quando nós estamos, não vou falar preocupados, mas quando nós estamos refletindo, quando nós estamos meditando sobre a nossa circunstância atual, é como se a gente negasse todo o passado. E como somente essa geração, de fato, a qual eu estou presente, é a que existe. E eu nego toda a existência dos outros no passado. Por exemplo, hoje eu estou deixando meu cabelo crescer um pouco mais, né? No passado, eu me lembro, eu acho que eu já até falei isso aqui num vídeo, que quando eu fui deixar o cabelo crescer, e até eu fui exclamar, até meu pai exclamou por que eu estava fazendo isso, e naquela época eu disse para ele, olha, se para você, se o seu cabelo comprido é um problema, imagina Jesus Cristo também foi um problema, né? Porque a minha imagem era aquela coisa de Jesus com cabelo comprido. Então, pô, se Jesus teve cabelo comprido, por que eu também não posso ter? É lógico. Isso é uma imagem que eu trouxe para me defender naquele momento perante meu pai em relação a deixar o cabelo comprido, no momento, numa geração, há 20 anos atrás, que o cabelo comprido era um grande problema. Só sabe quem passa. A verdade é essa.
aquele que fala, né, aquele que fala não sabe o que magoou, né, mais ou menos isso. Então, essa ideia de determinadas circunstâncias geracionais, igual deixar um cabelo comprido há 20 anos atrás era um puta de um problema. Hoje não. Hoje você olha o seu entorno, não é mais a questão do cabelo comprido, é questão do tipo assim, será que esse homem ou essa mulher se considera um ser humano ou ele acredita que ele é um pato? Ou é mais? Como assim? Porque a liberdade de pensamento atingiu um nível que nunca alcançou, nunca foi alcançado diante de toda a história. E aí que são essas, atribuições, são essas informações que chegam até você tem que processar. Então imagina, se há 20 anos atrás, para mim, no meu caso, e eu falo porque eu vivi isso, então usando o vocábulo atual, eu tenho lugar de fala, essa coisa ridícula, né. Mas enfim, eu posso falar que houve um preconceito comigo no passado, porque eu tinha cabelo comprido. Lógico que não por todos, mas algumas pessoas sim, geralmente pessoas um pouco mais antigas, né. As mais novas, algumas também, isso já também acontecia também, né. Mas hoje em dia isso não existe, o cabelo comprido não existe mais essa problemática. Porque quando você observa, tem gente de cabelo pintado, tem gente careca, tem gente, sei lá, com tatuagem na cabeça. Ou seja, essa coisa física, essa atribuição física não é mais de verdade um tabu. Porém, quando você pega isso e você traz para a realidade atual, e quando uma pessoa fala assim: "Mas na minha época não era assim", aí eu vou fazer tipo uma convergência, né. Se, diante de todas essas gerações que se passaram, se você perceber como se fosse um funil, ou seja, o que o seu pai passou, o que o seu avô passou, o que o seu bisavô passou, todos eles de algum jeito falaram assim: "Na minha época não era desse jeito, não era assim no passado", show de bola, isso é verdade, isso é comum. Agora o que é incomum e o que é novo é a circunstância que estamos vivendo nesse instante. A circunstância é de seguinte, que hoje, diferente do passado, muitas vezes o indivíduo está se negando como indivíduo. Ele, primeiro que ele não sabe mais o que é ser inteligente. Ele não valoriza mais a inteligência, porque ele não sabe mais o que é ser inteligente. O ser humano, ele começou a valorizar robôs. O ser humano, ele começou a valorizar uma coisa chamada inteligência artificial. Ele acredita que aquilo ali se tornou um outro Deus. Além disso, quando você observa o próprio ser humano, sua circunstância atual, você está observando diversas confusões sobre isso que nós chamamos de indivíduos. Quando você lá, há 20 anos atrás, você fazia, sei lá, você estava no colégio, você estava no pré-vestibular, qualquer coisa que seja, e aí você estudava lá o sistema biológico do ser, e aí existia um homem e a mulher, aquilo não era à toa. Entenda, eu não estou sendo preconceituoso. Estou fazendo uma constatação observacional, independente do desejo sexual de cada indivíduo. A questão é que, nesse momento de liberdade tal qual estamos vivendo, está também acontecendo um nível de censura bizarro. Como que a liberdade ela funciona com a censura? Me explica. Porque uma coisa é ser liberto, outra coisa é ser censurado. Uma coisa é você poder pensar, a outra coisa é você não poder pensar. Mas como as duas coisas antagônicas estão acontecendo na história, nesse momento agora, de uma forma como nunca aconteceu no passado. Você tenha totalmente a possibilidade de pensar o que você quiser, ao mesmo tempo você também não pode. Por quê? O Estado, através de diversos mecanismos, ele impossibilita com certos indivíduos falem algumas coisas que aparentemente são óbvias. E esse é um problema. Então, não era assim no passado. Mas será que no passado você se identificava de fato como indivíduo para entender o que não era assim no passado? Ou, espera aí, a partir do momento que você faz esse tipo de observação, será que você se observava para saber a diferença hoje? Porque eu tenho que ter um espelho. Ou será que a coisa está tão gritante, tão gritante, tão gritante, que se no passado você não teve esse trabalho de casa de se entender como indivíduo e agora você começa a perceber isso, qualquer micro variância já é muito grande, muito extrema e o mundo começa a se tornar totalmente confuso e complexo?
Os seus pais, os seus avós, os seus bisavós e assim vai indo, eles tiveram uma possibilidade do conhecimento do ser a partir da constatação observacional. Hoje em dia, ainda que você observe, a depender de quem está com você, depender daquele que fale alguma coisa, de fato, você vai crer mais nos especialistas. Abrir aqui o vídeo um pouco. Você vai mais crer nos especialistas ou naqueles que falam determinado assunto sem você fazer a observação devida. A gente vive um momento de liberdade ao mesmo tempo que um momento de censura. A gente vive um momento onde, necessariamente, aquilo que parece confuso, que você fala, olha, no passado não era assim, é porque você de algum jeito está dando conta de si. Então, não era assim no passado. Opa, peraí. Ligou aqui o carro. Bom, não era assim no passado, vai piorar. Mas esse vai piorar, ao mesmo tempo vai melhorar. Porque ainda que você não se constatasse como indivíduo, você cada vez mais, se você tem uma certa coerência, se você usa de algum jeito o seu coração, você observará fatos que talvez você nunca tivesse observado, porque as coisas estão extremamente gritantes. Não era assim no passado, também não será assim no presente, também não será assim no futuro. De algum jeito, é uma oportunidade que surge diante de você. A oportunidade de você se reconhecer como um indivíduo, um ser que talvez não tivesse se dado conta da sua própria existência, por momentos, por coisas fortuitas que estão ao seu entorno, estão forçando você a se perceber. Então, essa oportunidade, ela está surgindo, ainda que de uma forma totalmente estranha. Eu vejo isso como uma oportunidade, essas oportunidades que surgem é uma forma do pai conversar conosco. É aquela coisa, não existirá mentiras, ou seja, coisas ocultas que não seriam reveladas. Jesus ele fala isso. Se você é a primeira vez que você está nesse canal, é que eu sempre trago a ideia de que Jesus é aquele que me explica como eu tenho que ter o relacionamento para comigo, para com o próximo e para com o próprio Criador. Jesus ele fala isso, que nos dias derradeiros, antes desses dias, não existiriam mentiras, ou seja, coisas ocultas que não seriam reveladas. E eu acredito que isso que está acontecendo. Toda essa materialidade que a gente viveu, que a gente ainda vive, que são apenas aspectos subterfúgios, elas estão atreladas a pensamentos anteriores. Será que esses pensamentos anteriores eles são verdadeiros? Será que eles estão atrelados ao que nós realmente nos devemos nos aproximar? Então não é sobre a sexualidade do indivíduo, não é sobre o cabelo, não é sobre tatuagem, não é sobre nada disso, mas sobre o que cada indivíduo de fato acredita. E se ele acreditasse, se ele acredita em algo, aquilo está atrelado a quê? A própria percepção dele, a observação dele individual sobre aquele assunto, ou porque ele assumiu vertentes de terceiros, o qual ele nem conhece, mas ele defende como se fosse um time de futebol. A sua individualidade, ela existe para que você possa trabalhá-la. É como se fosse uma joia a ser lapidada. Cada pergunta que você faz e cada resposta que você possui bem trabalhada, você começa a montar um modelo que muitas vezes você nunca teve. Mas e se esse local que você vive dentro de si, no fundo, não é seu? Quando você tirar aquela primeira peça, aquele primeiro tijolo dessa base que sustenta aparentemente o seu império mental, vai ruir tudo. E agora, quando você tem todas essas informações ao nosso entorno, que antigamente elas eram criticadas, e hoje você pode fazer meditações sobre esse assunto e ver que você, como indivíduo, é superior àquilo, porque você entende que aquilo são informações, aquilo está dando uma forma interna ao seu ser. E quando você começa a se questionar não somente sobre um indivíduo, mas sobre as circunstâncias daquele indivíduo, sobre as circunstâncias daquele sistema, e ver que de algum jeito você pode estar sendo controlado e você deixando, se negando, é uma grande oportunidade. A grande oportunidade que nós estamos tendo nesse momento é observar toda essa confusão
para que de algum jeito a gente possa selecionar aquilo que nos parece verdade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, gostaria de saber seu comentário. Se você acha que esse vídeo foi interessante para alguém, não esqueça de compartilhar. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.